Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Mais uma vez é um grande prazer, uma grande honra estar podendo cooperar com os irmãos. E vou ser bem breve aqui na leitura, se os irmãos quiserem estar acompanhando. Juízes 6, a partir do versículo 11. Juízes 6, a partir do versículo 11. Uma história muito narrada, muito conhecida, que deixa algumas lições, alguns ensinamentos para nós. Que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Os irmãos, não sei se todos sabem o que é o lagar, esse local onde Gideão estava malhando o trigo. O lagar é uma espécie de recipiente talhada diretamente na pedra para que se fosse feito o processo da uva ou da azeitona, para depois sair o suco, ou da uva ou da azeitona, para extrair o sumo. Então, Gideão estava malhando o trigo no lagar. O lugar de malhar o trigo não é no lagar, é na eira, ou numa área aberta, para que haja separação da palha e do fruto do trigo. Então Gideão está fazendo isso por um único motivo, porque o povo de Israel estava sendo oprimido por os medianitas, um povo que morava ali nas proximidades. Eles viam e destruíam tudo o que o povo de Israel tentava fazer. E Gideão, para tentar salvar o mínimo necessário para a sua sobrevivência e da sua família, da sua parentela, ele decidiu se esconder nesse local para fazer esse processo. Não seria um processo fácil. Isso nos mostra que a persistência dele foi enxergada por Deus. Porque muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas que está ao nosso alcance pela dificuldade que é apresentada a nós. E deixamos de fazer o que cabe a nós fazermos. Queremos que Deus resolva todos os nossos problemas, mas Deus vai resolver o que está impossível para nós, o que está ao alcance dele fazer, e não o nosso. Então, o que cabe a nós fazer é tomar atitude, fazer as coisas necessárias, mesmo que não temos condições excepcionais para desenvolver aquele trabalho. Então, nós devemos buscar fazer da obra de Deus, porque às vezes nós postamos dificuldades. Às vezes eu não sei falar de Deus para outra pessoa, eu não sei cantar, eu não sei louvar. Tem uma oportunidade, a gente não fala de Deus para alguém que precisa. Então muitas vezes o que cabe a nós fazer, nós não fazemos por causa do que nós nos achamos pequenos, insuficientes, insignificantes. E Gideão, ele faz essa obra de malhar o trigo no lagar, e Deus enxerga ele, que diz assim no versículo 12: Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Mais uma vez, as dificuldades batendo a porta. Era a realidade, ele não estava inventando isso. A dificuldade daquele povo era real. Então Gideão, ele se posicionou. Mas se o Senhor é conosco, por que está acontecendo isso com a gente? Mas a gente tem que ver no passado. Porque não foi Gideão unicamente que pecou contra Deus, foi o povo. Então isso aqui é uma consequência do afastamento, do esfriamento de Deus. E Deus permitiu que sobreviesse sobre eles essa perseguição. Para quê? Para que
a dificuldade tornasse a aproximá-los de Deus. E a ferramenta que Deus ia usar para dar o livramento era justamente o Gideão, que diz assim no 14: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Então, Deus afirma que é com ele. Assim como Deus já afirmou várias vezes que ele é conosco. Mas nós temos que nos posicionar para buscar o favor de Deus, a capacitação de Deus. 15 diz assim: E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Então nós podemos e devemos olhar para o nosso problema, para a nossa dificuldade, mas não como algo que seja impossível para nós. Porque se estamos com a presença de Deus sobre nossas vidas, esse povo midianita que oprimia o povo de Israel, perante Gideão, se tornaria como se fosse um só homem. Então o problema perante nós pode ser grande, enorme, mas perante a Deus ele é insignificante. Basta a nossa posição, a nossa fé e a nossa coragem de enfrentar e encarar esse problema para que ele seja destruído. Então Deus usa Gideão maravilhosamente. E como o pastor Manassés falou, a nossa posição de humildade é essencial no processo. Porque muitas vezes nós começamos a ser usados por Deus e começamos a nos exaltar, achar que somos superiores, começamos a não dar mais importância a conselhos de pessoas mais experientes, mais sábias. Então Deus usa ele de uma forma tremenda. E o povo de Israel se ajuntou para ajudá-lo. Só que o povo que se ajuntou para ajudá-lo começou, se me falha a memória, em 32 mil pessoas, 32 mil homens. E Deus vai selecionando gradativamente até no final ficar apenas 300. Para ele enxergar que o livramento, que ele ser o canal de bênção para o livramento do povo de Israel, não seria pela força da sua própria mão, mas seria pela unção de Deus, pela capacitação de Deus, a misericórdia de Deus sobre o povo. Então que nós tenhamos essa humildade que o pastor falou no coração, de nos posicionar e nunca nos esquecer que somos dependentes de Deus. E nosso problema perante nós pode ser enorme, mas perante Deus ele é nada. E assim eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos.